Eterno e precioso Deus, agora, Senhor, solenemente entramos na Tua presença nesta manhã, Senhor, e pedimos que o Senhor venha nos ensinar a Sua palavra, Senhor. Venha alimentar nossas almas, venha alimentar o nosso coração, Senhor. Senhor, queremos ouvir de Ti neste momento, Senhor. Bendito Espírito Santo, toma a Tua palavra agora, Senhor, e fale aos nossos corações, e que possamos sairmos daqui nesta manhã, regozijando, Pai, por ter ouvido a Sua voz, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós confiamos que o Senhor fará conosco, por meio da Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus, amém. Pode se sentarmos. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo, sobre cronologia e escatologia da Bíblia, Já passou-se 2 sábados, melhor dizendo, 2 domingos, que nós estudamos, 2 escolas, nós estudamos sobre o assunto. E hoje é a 3ª escola que vamos dar sequência a esse estudo, E cronologia, nós vemos que a palavra cronologia significa estudar a sequência de eventos significativos ao longo do tempo. Então nós estamos dando a passada pela ordem, cronológica dos fatos que ocorreram, na história humana, relatados pela Bíblia, assuntos relevantes para a nossa fé e para a nossa salvação, E também nós estudaremos a escatologia, da Bíblia. A escatologia significa ciência que estuda as últimas coisas do fim do mundo. Então nós também vamos estudar, não somente o que já aconteceu, mas coisas que vão acontecer, que a Bíblia assim prediz, E então nós iniciamos nosso estudo. Vamos dar uma rápida passada, para dar uma recapitulada na mente dos irmãos. Nós começamos o nosso estudo, nossa meditação, ainda antes do tempo existir. Nós refletimos sobre a pergunta que Deus fez a Jó, lá em Jó capítulo 38, verso 4. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. E se Deus te perguntar esta noite a você, aonde você estava quando eu fundava a terra? Aonde você estava antes de existir uma estrela, de existir um átomo, de existir qualquer coisa, matéria? Se nós somos eternos, e essas coisas têm um princípio, aonde nós estávamos antes disso? Já que a palavra eterno significa não tem princípio nem fim. O irmão Brando, na mensagem A Semente da Serpente, parágrafo 61, faz essa pergunta. Eu quero te perguntar: quem é este Jó 38? Quando ele diz: onde estava você na fundação do mundo? Quando as estrelas da manhã cantaram juntas e os filhos de Deus gritaram de alegria? Quem é esse Jó 38? Quem eram aqueles filhos de Deus que gritavam de alegria? Quem era? Jesus lhes disse: eu me alegrei convosco antes da fundação do mundo. Nós não éramos criatura do tempo,
10, verso 7, que todos os segredos de Deus foram revelados. E assim, porque você ouviu a voz de Apocalipse 10, 7, que lhe revelou todos os segredos, você então poderia responder para Deus: Deus, Senhor, eu estava lá quando o Senhor fundava a terra. Mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, parágrafo 49. Isso é Gênesis 1, 27, onde ele criou o homem em sua própria imagem, que era na teofania. Então o homem, a imagem de Deus, não é esse homem exterior, esse homem carne. O homem, a imagem de Deus, é o homem espiritual, esse homem interior, que foi formado à imagem de Deus antes da fundação do mundo. Lá em Gênesis 2, verso 7, aí sim Deus formou o homem do pó da terra. Esse homem que nós podemos ver agora, esse homem físico, a imagem animal. Por isso Jesus disse lá em João 17, verso 5: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora, se nós existíamos antes do mundo existir, por que nós não lembramos disso? Porque nós lembramos somente que a partir de alguns anos após o nosso nascimento nesse mundo? Na mensagem de Israel ao Egito, parágrafo 38, o irmão Branco diz: houve um tempo quando cada um de nós regozijamos alegremente como filhos na presença de nosso Pai. Houve somente um homem na terra que sabia o que ele havia sido antes, e este foi Jesus. Ele é Deus encarnado. Ele podia somente regressar ali no passado e saber o que havia acontecido, mas nossas mentes estão escurecidas para as coisas ali. Você não pode lembrar do que aconteceu antes do seu nascimento desse corpo físico. É porque você nasceu sob pecado, concebido em pecado, formado em iniquidade, e por isso você não pode lembrar o que aconteceu antes, porque esse pecado original, esse pecado sobre o qual você nasceu, apagou a sua mente espiritual. Mas Jesus, como ele não nasceu em pecado, Jesus, como não nasceu na forma pecadora que nós nascemos, Jesus não teve a sua mente apagada. É por isso que ele podia dizer: antes de Abraão existir, eu sou. Porque Jesus podia voltar em sua mente e lembrar o dia que ele falou ali com Abraão na forma de Elohim. Ele podia voltar em sua mente e lembrar o dia que ele apareceu para Abraão na forma de Melquisedeque. Ele podia voltar em sua mente e lembrar das tardes que ele passeava no Jardim do Éden e tinha momentos de companheirismo com Adão e Eva. E ele podia voltar muito antes disso e ver a formação do mundo, a criação das estrelas. O irmão Branco, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, ele nos dá um pequeno relato da formação de todas as coisas, da formação do mundo. E aqui nós podemos ver então, que de certa forma não há divergência entre o que a ciência afirma e o que a Bíblia fala. Não há. Agora, a diferença é que a Bíblia e o profeta de Deus conseguem ir antes
do Big Bang. A ciência nada sabe o que acontecia antes do Big Bang, mas o profeta nos leva a saber o que existia antes do Big Bang. Então ele faz esse retrato. Volte em sua mente, aí na sua mente, antes de existir um átomo no céu, antes de existir uma estrela, não existia nada, nada. Você consegue imaginar nada? Simplesmente nada? Ai meu Deus, eu imagino um grande escuro, né? Tudo escuro, não tem nada. Não, o escuro é algo. O escuro é algo, a ciência chama de matéria escura. O escuro é algo, então o que é nada? Mas nesse tempo, quando não existia nada, somente Deus, o grande Criador, o Elohim, o Pai da eternidade, Deus em Espírito. Agora, Deus Espírito, a Bíblia fala que nunca foi visto por ninguém e nunca será visto, porque Espírito não pode ser visto. E nós, nesse tempo, quando Deus nos gerou, Ele nos gerou Espírito. E aí, Jó 38, nós estávamos ali em Espírito, não poderíamos ser vistos também por ninguém. Mas, então, em certo momento dessa grande eternidade, o profeta fala, um pequeno ralo de luz apareceu, como a coluna de fogo que você vê ali na foto cor branco. E ali então aparece o Logos de Deus, Deus formando para si mesmo uma teofania, um corpo da qual ele pudesse ser visto, um corpo que ele pudesse ser enxergado na maneira física. E então o profeta continua relatando o quadro, aquele Logos, a saber que é Cristo, o primogênito, o princípio de toda a criação de Deus. Aquele Logos continua passando por aquele grande vazio que é nada. E então, naquele certo momento, aquele Logos diz: haja luz. E então aconteceu o que os cientistas chamam de Big Bang. Uma grande explosão aconteceu, e muitas estrelas saíram disso, planetas e universos e galáxias saíram disso. Então os cientistas não sabem o que gerou o Big Bang, mas nós sabemos. O que gerou o Big Bang foi a palavra de Deus. Aleluia! Jesus Cristo, quando ele falou haja, então apareceu pelo poder da criação da palavra falada. A mesma palavra que diz haja espírito. Aleluia! A mesma palavra que diz lá, sai para fora lá. É a mesma palavra, a mesma voz que disse haja luz. Aleluia! Então o profeta fala que em dado momento uma estrela também se iniciou, e daquela estrela começou a sair pedaços de rochas em chamas, bolas de fogo. E esse pequeno raio, essa teofania, Cristo, começaram a observar, e aquela bola de fogo voava pelo espaço em certo momento por milhões e milhões de anos. E então Cristo parava, aquela grande bola de fogo, e outra bola de fogo saía desse sol e corria pelo espaço por milhões de anos, e Cristo parava aquela bola de fogo. Em dado momento, uma bola de fogo que lançou-se no sol, Jesus parou ela a uma certa distância do sol, e ali ele arquitetou essa terra. Ali ele planejou tudo que veio acontecer nesse pedaço de fogo. E Jesus parou aquela bola de fogo, e ali aquela bola de fogo parada, rodopiando em volta do sol. Não tinha nada além de lava vulcânica, de fogo, de
Então Jesus, o grande Espírito Santo, paira sobre essa bola de fogo e começa com sua brisa suave do Espírito Santo, começa a soprar essa grande bola de fogo, resfriar essa grande bola de fogo. E o profeta fala, e então ela se congela, se torna apenas uma bola de gelo. A escarra era glacial. Não tinha servido ainda, era apenas um gelo. Mas então aquele gelo começa a derreter. Cristo põe aquela grande bola para rodopiar ali em volta de si mesmo. E conforme ela rodava, aquele gelo derretia. E aquele gelo virou água que cobria toda a face da terra. Então chegamos em Gênesis capítulo 1. A água cobria toda a face do abismo. E o profeta fala, então aí Cristo separou a água e a terra. Quando ele diz, haja porção seca. E aí nasce então o que cientistas chamam de o único continente pré-histórico, que chamam de Pangeia. Lá no princípio havia só um continente, somente como que uma ilha no meio de todo o oceano. É por isso que você pode pegar o globo terrestre e parece que você consegue montar o quebra-cabeça encaixando todos os continentes no outro. Mas irmão Nilson, então por que hoje está afastado um do outro? Por que hoje tem separação? Nós vamos chegar lá. Então, depois de tudo isso ter acontecido, Deus então inicia ali a formação, a criação de tudo que está no mundo hoje. As plantas, os animais, as colinas, tudo, aves, répteis, animais, quadrúpedes, animais aquáticos. E o profeta fala, e então Deus, quando ele formou toda essa criação, Deus pegou aquele espírito homem que já tinha sido gerado antes da fundação do mundo. Deus pega aquele espírito homem e coloca ali naquele mundo criado para apacentar os animais. E o profeta fala, você pode conferir isso na mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis. E o profeta fala, e assim como o Espírito Santo guia o crente hoje, você sente dirigido a vir a fazer algo, dizer algo, deixar de fazer algo. O Espírito do homem também guiava os animais, pegava um bando de animal, um rebanho, e guiava para uma pastagem, pegava um outro bando e guiava para outra pastagem. Aquele espírito do homem, ele orientava os animais aquáticos. Mas em certo momento, Deus viu que tinha que haver alguém para lavrar a terra. Espírito não podia lavrar a terra, ele guiava os animais, mas não podia cultivar o solo. Então Deus, em Gênesis 2, verso 7, foi lá e formou o homem do pó da terra, o corpo humano, o homem. E ele então pegou aquele espírito homem que já estava ali no jardim do Éden e colocou naquele corpo, para que ele pudesse então lavrar o solo, cultivar o solo. E assim iniciou-se Gênesis. Eu vou pular os demais pontos, mas Deus, quando ele fez esse planeta Terra, toda a criação, todo o jardim do Éden, Deus não fez aquilo para si mesmo, porque a Bíblia fala que os céus é céu de Deus. Deus fez o céu para ele. Salmo 115, verso 16, está escrito: os céus são céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então Deus
mas na terra Deus pôs o homem por Deus. Salmos 82, verso 6: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Então, mas quem é o Deus da terra hoje? Quem é o Deus do mundo hoje? O Deus do mundo hoje é o diabo, é Satanás, porque ele enganosamente foi ali e enganou Adão, ele enganou Eva, porque a Bíblia fala que Adão não foi enganado, mas pegou voluntariamente por amor a ela, e com esse engano, Satanás tomou das mãos de Adão e Eva essa posição de Deus na terra, Deus desse mundo, aonde todas as coisas obedeciam à voz de Adão. Quando Adão falava, rebanho de leões, ou de gado, ou seja qual for, vai pastar em tal lugar, eles obedeciam. Quando Adão dizia, montanha, arranca-te daqui, plante-te ali, ela obedecia. Adão era a voz do Deus da terra. Mas Satanás lhe roubou essa posição, lhe tomou essa posição, e hoje todas as coisas deste mundo estão sujeitas a Satanás. É por isso que você vê tufões, vê erupções vulcânicas em lugares onde há população, há pessoas, porque Satanás ordena a erupção e aquilo acontece. Satanás ordena um tufão e aquilo destrói muitas vidas e casas. Satanás ordena uma tempestade, aquela tempestade vem e faz um grande caos. Satanás ordena um terremoto e aquilo acontece, porque Satanás, ele é o Deus desse planeta, desse mundo. Mas Jesus Cristo, glória a Deus, ali no Calvário, comprou esse direito de volta. Comprou, mas ainda não reivindicou. É como você vender uma casa, ou melhor dizer, comprar uma casa de alguém, e aquela pessoa dizer, eu te vendi a casa, mas não tenho para onde ir. Deixa-me ficar mais um ano na casa, enquanto eu preparo outro lugar para mim. E você diz, tá bem, eu não preciso da casa mesmo, eu tenho onde morar, fique mais um ano, mas o documento está no meu nome, a casa é minha, daqui um ano eu venho tomar posse da minha casa, eu venho requerer a possessão da minha casa. E é isso que aconteceu. Jesus comprou de volta todo esse mundo, esse planeta, todas as coisas, mas ele ainda não tomou posse. Ele tomou posse, ele requereu somente as nossas almas. Deus, Jesus Cristo, comprou de volta e tomou posse somente da alma do eleito, do cristão. É por isso que você não é propriedade do diabo, você não está sujeito ao que o diabo manda você fazer, você é sujeito à ordem divina de Deus. Por isso você não se veste como o diabo manda os deles se vestir. Por isso você não se comporta como os deles se comportam, porque eles são escravos do diabo, tem que fazer o que o diabo manda, mas nós somos servos do Deus Altíssimo e fazemos somente aquilo que lhe agrada, porque ele nos comprou, nos pagou com alto preço, o preço do seu próprio sangue, e por isso somos propriedade dele. O diabo não tem direito nenhum de mandar você fazer nada. O diabo não tem mais nenhum direito legal sobre o seu corpo físico nem sua alma. E não pode colocar enfermidade alguma em você se Deus não permitir. Tudo que o diabo vai fazer com você, Deus tem que permitir primeiro. Então, não importa o que está acontecendo na sua vida, não se esqueça, Deus está permitindo para um propósito. Não se esqueça de 1 Coríntios 10, verso 13. Deus não vai permitir
você ser tentado acima do que você não pode suportar. Deus, antes de permitir a prova, Ele calcula com precisão aquilo que você suporta. Então não podemos ser covardes, né? Ai meu Deus, não estou aguentando mais, não suporto mais. Suporta sim, como você está dizendo que Deus errou o cálculo. Deus não errou o cálculo, Ele sabe exatamente o tanto que você suporta. Apenas continuemos lutando e com certeza nós vamos vencer, porque Deus sabe que nós somos mais que vencedores, porque é Ele que nos capacita. É por isso, irmãos, que muitos querem Cristo curador, querem Cristo salvador, mas não querem Cristo seu Senhor, porque seu Senhor significa dono. Seu dono, ó Jesus me cura, ó Jesus me salva, mas nada de mandar na minha vida. Tu não é meu Senhor, não. Se é assim, então Ele te comprou. Então você não é comprado, então você não é dele. Se Jesus não é teu Senhor, você então não é dele. E se você não é dele, de quem você é então, hein? Só existe dois senhores nesse mundo. Se você não tem Jesus como Senhor, o diabo é seu Senhor. Se você não obedece a Cristo, a palavra, a Bíblia, a mensagem, você então obedece ao diabo. Amém? Então vamos adiantar aqui, né? Senão nós não vamos conseguir dar sequência, né? Então nós passamos por alguns pontos, né? Mas vamos passar por todos de novo, né? Só estou dando uma recapitulada naquilo que já passamos. Já tem 2 domingos, 2 escolas que nós passamos, né? E então nós fomos passando e até nós chegamos no final dos primeiros 2000 anos. O que aconteceu no final dos primeiros 2000 anos, igreja? Alguém para responder? Nós estudamos o que aconteceu do pecado lá no Jardim do Éden até 2000 anos. O que aconteceu no final? O dilúvio, a arca. 2000 anos se passaram e a Bíblia fala que Deus se arrependeu de criar o homem, porque o homem só era mau, só tinha maldade. Mas Deus encontrou ali um homem justo com sua família, e Deus não podia destruir o mundo, e junto com o mundo, com a imundícia do mundo, com a injustiça do mundo, destruir aquele justo. Por isso Ele preparou uma via de escape para Noé e sua família. Por isso que quando Deus, né, e os anjos ali, Elohim, os anjos, foram lá destruir Sodoma e Gomorra, Abraão perguntou: se houver 50 justos, 40, 30, 20, 10 justos, o Senhor vai destruir todavia os justos juntos? Deus falou: não destruirei Sodoma e Gomorra por amor dos 10 justos. Mas Ele encontrou 10 justos ali. Não encontrou 5, não encontrou 4, encontrou somente 3, porque um era manufaturado, saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Eis a grande lição aí, meus irmãos. Não adianta nós sair do mundo e vir para a igreja, mas o mundo tem que sair de nós. Porque se nós ficarmos na igreja, fora do mundo, não fazendo nada do mundo, mas o mundo dentro de nós, os desejos, as paixões, a carne dentro de nós, quando nós tivermos que sair no arrebatamento, saindo dessa Sodoma e Gomorra, aquele coração que ainda está cheio do mundo vai olhar para trás, e você não será arrebatado, e você não irá ao arrebatamento. Por isso não basta você não estar em Sodoma, Sodoma também não pode estar em você.
devemos ser limpos de corpo, alma e espírito. A limpeza tem que ser de dentro para fora. Não adianta uma limpeza de fora para dentro, da parte psicológica, mental, manufaturada. E para nós recebermos essa limpeza de dentro, nós precisamos do Espírito Santo para entrar como fogo consumidor e queimar toda a impureza dentro de nós e encher nosso coração dele próprio, bendito Espírito Santo. Porque se nós não se enchermos do Espírito Santo, com certeza nós nos encheremos de alguma outra coisa, de algum espírito que não é o Espírito Santo. Por isso nós não podemos descansar nem repousar enquanto nós verdadeiramente não estivermos cheios do Espírito Santo. E como, irmão Deus, saberei que eu já tenho o Espírito Santo? Ouça a mensagem de sexta-feira passada. Você vai saber por aquela mensagem se você tem ou não tem o Espírito Santo. Inclusive eu chego a dizer que a mensagem de sexta-feira está gravada e todos nós, crentes, deveremos ouvir ela repetidamente, várias vezes, por toda a nossa vida, porque aquela mensagem é o esquadro que vai esquadrinhar você para ver se você tem ou não tem o Espírito Santo. E então, vamos pular mais aqui, né? Então, o dilúvio, 2000 anos, e nós estudamos também aquele culto, que aqui é onde termina o período dos dinossauros. O profeta fala, eles falam que os dinossauros têm milhões e milhões de anos. O profeta fala, você pega um copo com água marítima ou água salgada qualquer, coloca um osso de galinha ali dentro daquela água salgada, aquela água marítima, e depois de um tempo leve para um geólogo, um pesquisador, ele vai dizer que você achou um osso pré-histórico, o osso do tempo dos dinossauros, porque a água marítima causa esse efeito no osso. E é por isso que ele examina, né, ali aqueles ossos, né? Tem milhões, não sei quantos milhares de anos. Não. Deus tinha dado uma ordem para o homem multiplicar e encher a terra. Mas o homem jamais poderia estar como hoje, né, já chegando a casa dos 7 bilhões de pessoas, né, por toda a face da terra, se ainda houvesse os dinossauros. Hoje, com as armas que temos, os dinossauros não poderiam, né, prevalecer contra nós. Mas as armas que temos têm aí uns séculos, 100 anos apenas. Como poderíamos vencer os dinossauros com arco e flecha, com pedra, durante aí 3.900 anos? Não, nós não existiríamos, não teríamos enchido a terra como Deus mandou. E para que a palavra de Deus se cumprisse, Deus endureceu o coração dos dinossauros para que eles não procurassem salvação pela água. Assim como endureceu o coração de Faraó, endureceu o coração dos judeus para não ver e não crer em Jesus Cristo. E então ali foi o fim dos dinossauros. E a terra foi coberta por água salgada do mar. E todos os dinossauros que andaram sobre a terra morreram. E então passou-se o dilúvio, as grandes erosões do dilúvio, as grandes torrentes de água do dilúvio, dividiu então aquele único continente que tinha no princípio, que era a Pangeia.
continente conhecido hoje. A própria ciência afirma que daqui a 250 milhões de anos, os continentes voltarão a se juntar e formarão um outro novo continente, que chamam de Pangeia, Nova Pangeia. Nós vamos falar mais sobre isso quando nós estivermos estudando a escatologia, que é o que vai acontecer ainda. Mas a única coisa que eu afirmo para nossos amigos devotos da ciência é que não vai demorar 250 milhões de anos para isso acontecer. Isso vai acontecer logo, logo, pelo poder da palavra de Deus. Isso voltará a acontecer. É por isso que a Bíblia fala que não haverá mais mar, porque o mar são essas porções de água salgada dentro dos continentes, e não haverá mais porções de água salgada no meio dos continentes. A Bíblia não fala que não vai haver mais oceano. Eu vi alguém falando numa certa pregação denominacional, né? O oceano vai evaporar. Não, o oceano não vai evaporar. O oceano existe desde o princípio da terra, ano todo, ele vai continuar existindo. A Bíblia fala que vai deixar de existir os mares, não é os oceanos. E vamos continuar aqui então. Então Deus chamou um povo para seu nome, chamou uma nação para servir, e Ele escolheu Abraão do meio da sua parentela para dar início, para ser a semente dessa nação. E Abraão não foi chamado porque ele era melhor que alguém, porque ele era melhor que os parentes. Abraão foi chamado por eleição. O profeta chega a dizer que antes de Abraão ter um encontro com Deus, a sua fé é exatamente a mesma fé, o mesmo nível dos seus parentes. É por isso o homem ou a mulher só tem uma fé especial, só tem uma fé maior que a dos demais, quando ele tem um encontro com Deus. É por isso que nós precisamos ter uma experiência real com Deus. Essa experiência é esse encontro com Deus que nos coloca em uma posição de fé mais elevada. É por isso que um crente, qualquer coisinha, está de cabeça baixa, se lamentando, chorando, qualquer gripezinha, está pensando que vai morrer. Esse crente ainda não teve uma verdadeira experiência com Deus. Mas vamos saltar, né? Vamos saltar, senão não vai poder passar tudo. Até porque vocês bem sabem, né? Toda a história, né? Mas vamos então saltar lá para o final do exílio babilônico, onde Daniel, faltando 2 anos para cumprir o exílio de Israel ali na Babilônia, Daniel, pelos livros, ele estudando a palavra de Deus, né? Você encontra lá em Daniel 9, verso 2: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as ações de Jerusalém, eram de 70 anos. E ele então descobriu ali que faltava apenas 2 anos, 68 anos já tinham se passado. E aí vem uma grande lição para nós, irmãos. Nós precisamos estudar a Bíblia, estudar as mensagens. Porque Deus não vai fazer você adivinhar o que está escrito lá no livro tal, adivinhar o que está escrito lá no livro, outro livro. Você precisa examinar a Escritura, estudar a Bíblia, estudar a mensagem, pois através da leitura da palavra, da audição da palavra, é que você vai recebendo fé para arrebatamento. O irmão Branco, o profeta de Deus, afirma que Deus não vai te revelar nada que Ele já colocou na Bíblia. Deus não vai te revelar nada que o profeta irmão Branco já revelou, está na mensagem. Você tem que ler.
Você vai nessas denominações aí, deve falar muito de profecia. Você vê muito profetada lá que você vê que está citando Bíblia. Aqui não é profecia, citando Bíblia. Hoje Deus usa o dom de profecia para revelar coisas que não tem na Bíblia, para revelar coisas que não está na mensagem, não doutrina. Em termos de doutrina, Deus já nos deu, através da Bíblia e do profeta, tudo que nós precisamos saber. Mas refere-se a coisas cotidianas, a coisas mais particulares, que não está na Bíblia, que não está na mensagem. Então a pessoa que não lê a Bíblia, não lê a mensagem, é anêmico, que não ouve mensagens. Tem pessoas que só ouvem pregação na igreja, no culto na igreja, passa essa semana que não leu a mensagem, leu a Bíblia, não ouve a pregação. Eu quero perguntar para essas pessoas: você só almoça e janta na quarta, na sexta e no domingo, é? O seu corpo natural, você come, alimenta todo dia, você merenda todo dia, você almoça todo dia, você janta todo dia, come durante o dia várias vezes, bebe. E por que esse homem interior que nós acabamos de falar, que existe antes da fundação do mundo, que é eterno, por que esse homem você alimenta ele só na quarta, na sexta e no domingo? Coitado, está nem fraco. Pedir misericórdia, né? Come mais, eu estou morrendo de fome. Aí é por isso que a pessoa não tem força para vencer o mundo, porque o de fora está forte, né? Comeu bastante carne, bastante feijão, açaí, de fora está forte. E carne é carne. A carne inclina para o pecado, ela quer pecado. E o de fora não tem força, o de dentro não tem força nenhuma para resistir o de fora. Aí é por isso que nós ficamos de pecado em pecado, né? De falha em falha, de escorregão em escorregão. Porque o nosso de dentro não tem força nenhuma para segurar a rédea do de fora. Já pensou? Um homem fracote morrendo de fome, tentando segurar um cavalo bem nutrido, bem forte. Aí esse cavalo de fora aí, né? Tá, ainda mais como um pedigree, né? Sangue puro, alimentado, forte, robusto. Aí só um vizinho mirrado de dentro, tentando controlar ele. Como é que ele controla? E então o profeta Daniel, aquela oração, Deus envia a ele o anjo para entregar uma profecia, da qual ela é importantíssima para nós hoje, compreendermos essa visão, compreendermos o que diz essa profecia, porque essa profecia nos dá uma certa precisão do momento e da hora que estamos vivendo. Daniel 9, verso 24. Então esse anjo veio e diz a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Todas essas coisas era para acontecer em 70 semanas, diz o anjo. Agora, se faltavam 2 anos para acabar o exílio, se fosse somente 70 semanas naturais, como nós entendemos no literal, Israel não teria nem saído do Egito ainda, nem saído da Babilônia ainda, melhor dizendo. Então nós precisamos entender
semanas. Então o anjo continua explicando, Daniel 9:25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora, o anjo está dizendo que desde o início da reconstrução de Jerusalém, ou seja, da libertação do cativeiro, até Messias, o príncipe, com P maiúsculo, ou seja, Jesus Cristo, até Jesus Cristo, isso seria um período de 7 semanas, mais outro período de 62 semanas, que dá um total de 69 semanas. Mas o anjo acabou de dizer que é um total de 70 semanas. Então onde está essa outra semana faltante? Porque diz o anjo aqui no versículo 26, e depois, aqui está o segredo, e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então a Bíblia não fala que o Messias vai ser cortado no meio da semana. A Bíblia está falando claramente que o Messias será cortado depois das 69 semanas. Então, muitos estão afirmando, pregando, que a boca do cordeiro, o tempo entre o arrebatamento e o fim da grande tribulação será apenas de 3 anos e meio a boca do cordeiro. Não! O profeta afirma claramente na mensagem, há 70 semanas de Daniel, que Deus ainda voltará e tratará com Israel por um período de 7 anos. Que era também essa última semana que falta para eles. Sim, a grande tribulação, preste atenção, a grande tribulação vai ser sim de 3 anos e meio. Mas antes da grande tribulação, antes dos 3 anos e meio de grande tribulação, haverá 3 anos e meio de falsa paz no governo do anticristo. Observe, é o que a Bíblia diz, Daniel 9:26, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, um P minúsculo, ou seja, um outro líder, não é Jesus, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E esse príncipe que havia de vir, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Agora, irmão Nilson, essa semana é quanto tempo? Nós aprendemos aqui no estudo das semanas de Daniel que o profeta traz claramente. A Bíblia afirma que haveria 7 semanas para restaurar o templo em Jerusalém, e depois da restauração até Jesus, até o Calvário, mais 62 semanas. Agora é muito simples saber, alguém lembra? Como é feito o cálculo? Porque o profeta chegou à conclusão que essas 7 semanas significava que cada semana significa quantos anos? 7 anos. Cada semana significa 7 anos. Então essas semanas, que são 7 semanas que duraria a reconstrução de Jerusalém, são quantos anos? 49 anos.
E foi exatamente o que aconteceu. Israel, sob a liderança lá de Neemias e de Esdras, eles demoraram 49 anos para reconstruir Jerusalém, o templo. A Bíblia é precisa e correta. Agora, muitos aí, estudiosos, teólogos, não conseguem ver isso, porque eles calculam os tempos baseando-se no calendário que nós temos hoje, o calendário romano ou juliano, em que o calendário nosso hoje tem no ano 365 dias e um quarto de dia. O nosso calendário hoje tem meses com 28 dias, com 29 dias, com 30 dias, com 31 dias. Mas o calendário bíblico, o calendário que Deus está se referindo aqui, é o calendário preciso que a Bíblia se refere, que é o ano de 360 dias. Cada mês tem exatamente 30 dias. E nesse calendário bíblico, então a conta bate perfeitamente 49 anos que foram usados para reconstruir o templo e Jerusalém. E com isso passou-se a primeira semana, as primeiras 7 semanas. E nós descobrimos que se 7 semanas são 49 anos, se uma semana é quantos? 7 anos. E um dia é o quê? Um dia equivale a o quê? A um ano. Então nessas palavras proféticas do ano, cada dia significa um ano, cada semana significa 7 anos. E nós vemos claramente aqui no verso 27 aí, Daniel 9, que esse príncipe vai firmar aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. Mas no final, na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, ele vai cortar, vai quebrar o pacto. E ele afirmará a aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração. Então nós, igrejas, nós vamos arrebatar em um aperto final, em momentos de muita tensão, como estamos vendo, começando aí, ó. Rússia, Ucrânia, o resto do mundo, ameaças de bomba nuclear. Nós vamos se arrebatar em momentos de muita tensão, em momentos de muitos conflitos, em momentos onde a religião verdadeira, o verdadeiro crente, vai perder a sua liberdade de outrora. Mas logo após isso, logo após o arrebatamento, eles chegarão em um acordo de paz liderados pelo anticristo. Terão 3 anos e meio, uma paz falsa. Mas diz a Bíblia, então quando disserem a paz, então virá repentina destruição. Então iniciará-se a grande tribulação. Então falta uma semana para Israel, e isso está por vir muito em breve. E então vamos pular aqui, vamos saltar mais aqui. E então de Noé até Jesus são quantos anos? 2000. Então do Éden até o Calvário quantos anos? 4.000 anos. Então o que diz Daniel? Que no final das 69 semanas, Cristo seria cortado, o Messias seria cortado. E ali Deus então deu uma pausa nessas 70 semanas,
Deus então deixou uma semana faltando para tratar com Israel, para depois, para cumprir tudo aquilo que ele tinha prometido, que era a restauração de Israel. E nessa brecha que ele abriu por amor de nós, por amor de mim, por amor de você, por amor da igreja gentia. Ele também queria nos dar a oportunidade de recebê-lo e sermos salvos e morar na Nova Jerusalém. Assim como José tinha sua família, seus parentes, mas Faraó deu a ele uma esposa gentia. Deus também está dando a Jesus Cristo uma esposa gentia. A noiva do Cordeiro é a igreja gentia. E Deus está preparando essa noiva. Então, quando Cristo morreu no Calvário, ali Deus então deixou de tratar com Israel. Lucas 21, verso 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então a Bíblia não dá um tempo determinado de quanto tempo nós temos. A Bíblia dá o tempo exato de quanto tempo Israel tem, de quanto tempo Deus levará para restaurar Israel, mas não dá a nós, gentios, um prazo, apenas nos dá um período de tempo indefinido, mas Ele nos dá muitos sinais de quando esse tempo estaria acabando. Sim, então aqui inicia o período dos gentios, mas entre o Calvário e entre Paulo dá início a esse período gentil, há uma transição, como da noite para o dia, do dia para a noite. Nós não sabemos exatamente que hora exata, que milésimo, segundo exato, tornou-se dia. É uma transição. E aqui também há uma transição, assim como de uma era para outra. O profeta, em cada início e fim de era, ele dá uma data, mas a data é uma data média, não é uma data uma precisa. Não é como assim diz o Senhor, ó, assim diz o Senhor, essa era a pessoa de tal ano, não é. É uma data média como brandar, porque é uma transição de uma era para outra. Então, como se fosse escurecendo pela noite, como fosse clareando o dia. Então é por isso que nós não podemos fazer os cálculos das previsões futurísticas, tendo uma convicção precisa de que esse cálculo é assim, é apenas uma média, uma noção. Eu estou falando isso para vocês porque vocês vão ter que ter isso em mente quando nós começarmos a estudar o que há de acontecer para frente ainda. Então aqui em Atos 13, verso 46, inicia-se o período dos gentios. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que as rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim como mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Graças a Deus. E então inicia as eras da igreja. E o profeta estipula que a era da igreja, a primeira era, começou-se por volta do ano 53 depois de Cristo. Foi o ano que o apóstolo Paulo fundou a igreja de Éfeso. Então aqui inicia o cumprimento
esse nosso estudo é para te mostrar que você possa ler a Bíblia, e quando você ler certos versículos, capítulos bíblicos, que você possa compreender onde e quando e como aquilo se cumpriu. E então aqui, nesse período inicial, cumpriu-se Apocalipse 2, do versículo 1 ao 7, que está escrito: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 caçais de ouro. O que significa isso? Que ele tem as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 caçais de ouro. Significa que ele, Jesus Cristo, ele está no meio da igreja, desde a primeira igreja, de Éfeso, até a igreja hoje de Laodiceia. Ele nunca saiu do meio da sua igreja. É ele que tem as 7 estrelas em sua destra, ou seja, em seu poder. As 7 estrelas nós aprendemos que é os 7 anos para cada era. Da mesma maneira que ele teve seu poder, Paulo, ele teve os demais, até a lembrando, estava sob a destra de Jesus Cristo. E o mesmo Espírito Santo, o mesmo Jesus Cristo que estava lá nos nossos irmãos da igreja primitiva, da igreja de Éfeso, o mesmo Espírito Santo que curava, que ressuscitava a morte, que operava sinais e maravilhas lá na igreja primitiva, é o mesmo Espírito Santo que está no nosso meio hoje, aqui, agora. Então, por que, irmão Nilson, se é o mesmo Espírito Santo, se é o mesmo Cristo, por que não acontecem os mesmos milagres? É porque, infelizmente, nós não temos a mesma fé que os nossos irmãos primitivos tinham. Mas Deus restaurará a fé da igreja. A igreja original será restaurada e Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, vai vir buscar uma igreja manifestada em poder e glória. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. O que é apóstolo? Apóstolo significa enviado. Então, mesmo no princípio havia muitos pregadores, pastores e líderes, apóstolos, que diziam ser enviados de Deus, tentando introduzir novos conceitos, tentando introduzir novas doutrinas. Mas os irmãos ali no princípio, eles colocavam à prova aqueles falsos enviados de Deus. E como eles descobriam se aquele pregador era falso, se era verdadeiro? Muito fácil. Gálatas 1, verso 8. E se nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, que seja anátema. Então, qualquer pregador que se diz mensageiro de Deus, que se diz pastor de Deus, apóstolo de Deus, evangelista de Deus, se ele prega qualquer coisa que diverge daquilo que Paulo tem pregado, ele é um falso. Ele não é um enviado de Deus. Mas estou pregando a mensagem, irmão Brando. Mas você está interpretando essa mensagem de maneira que a discórdia de Paulo é falsa. O profeta de Deus, irmão Brando, não pregou nada que divergiu em Paulo. O profeta, irmão Brando, não pregou nada que anulasse Efésios 4, verso 11, que anulasse, que tornasse significante
Houve um tempo em que o diabo dizia para as pessoas: não precisa sair da igreja, não, pode ficar na igreja ali. Mas eu interpreto a Bíblia para você. Não se preocupe, eu interpreto. Eu vou te dar aqui estudo, vou te dar aqui teologia, vou te dar aqui mestres segundo o meu interesse, que vai te ensinar a Bíblia segundo o meu interesse. Mas hoje o diabo está dizendo: não precisa sair aí da mensagem, não, pode ficar aí da mensagem, pode ficar aí, prega a mensagem, diz que o irmão Bruno é profeta, pode ficar, mas deixa que eu interprete essa mensagem para você. Deixa que eu interprete essa mensagem para você. Não, o profeta não quis dizer isso, não, o profeta quis dizer isso e aquilo outro. Não se preocupe, você não pode entender o que o profeta fala, é muito complexo. Eu interpreto para você, eu traduzo para você. Mas olha, o profeta diz: fale apenas o que eu disse, fique somente com o que está na fita. Aquilo mesmo que João falou em Apocalipse ali, escrevendo que o homem falou: aquele que tirar qualquer coisa, ou que acrescentar qualquer coisa na Bíblia, ele será tirado a sua parte na árvore da vida, ou ele será acrescentado às pragas que está na Bíblia. A mesma afirmação serve para a mensagem. Aquele que tira qualquer coisa da mensagem, que acrescenta qualquer coisa na mensagem, segundo as suas interpretações. Então não vá à igreja crer em qualquer interpretação da mensagem. Não. Qualquer interpretação da mensagem tem que encaixar na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ou é falsa, ou é falsa. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tenho, porém, contra ti, não, voltando um pouquinho, verso 3: e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Vê, aí no princípio os crentes já não eram perseguidos mais por causa da palavra de Deus, não, eles eram perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. Pregar lá a palavra, tudo bem, eles não se incomodavam tanto, mas quando começaram a confessar o nome de Jesus Cristo, operar milagres pelo nome de Jesus Cristo, a batizar em nome de Jesus Cristo, então eles sofreram perseguição. E foi esse o motivo durante todas as eras, o mesmo motivo que a igreja de Jesus Cristo, desde o princípio até hoje, é perseguida. Não é pela palavra, eles pregam a palavra aí, ainda que na interpretação deles, distorcido como eles estão, mas a perseguição hoje ainda é por causa do nome de Jesus Cristo, porque essa igreja de Deus rejeita a Santíssima Trindade, rejeita o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e crê na palavra que diz que Jesus Cristo é o primeiro e o último, o alto, o outro, o Todo-Poderoso. É por isso que somos perseguidos, porque nós cremos. Em São João 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. São João, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João 1, verso 10, e estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Quem é esse? O único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. É por isso que somos perseguidos. É por isso que hoje, nessa manhã, 4, 5 pessoas assistindo a mensagem. É por isso que
Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ali no começo, na primeira era, Jesus já estava repreendendo. A igreja inicial, ele primitiva, no tempo de Paulo, dizendo: ó, você deixou o primeiro amor. E isso tem acontecido muito mais aparentemente em nossos dias hoje. Lembra você lá na igrejinha velha, no princípio, com a nossa igrejinha de madeira pequena, aqueles bancos duros, dava para se escorar direito. Mas o primeiro amor estava ali. Quando o pastor pregava, você chorava. Eu lembro quando era criança, o pastor Benedito pregando, isso dá grito de mulheres desesperadas. Lá na Românica, na face, o pastor nem precisava chamar, o altar enchia de pessoas chorando, batendo no púlpito, clamando por misericórdia. O tempo do primeiro amor, na hora do culto, podia estar chovendo, podia estar trovejando, podia estar relampeando, podia estar o temporal que fosse. Você pegava a sua Bíblia, colocava dentro de uma sacola, amarrava bem para não molhar, colocava embaixo do braço, com sua sombrinha ali, lutando contra o vento, porque ele era a sombrinha ia embora, e você ia ser meu para a igreja. Mas hoje temos carro, temos motos, temos transporte público, não pode dar uma nuvem no céu. Olha o pai ganhou, eu vou assistir pela internet. O profeta fala, irmão, que transmissão pela internet não é a vontade perfeita de Deus. Era certo para ajudar. O irmão que está enfermo no hospital pode assistir pela internet. O irmão que mora distante, no sítio, na fazenda, numa cidade distante, pode assistir pela internet. Mas você que mora na cidade, que está tendo um culto, que tem uma igreja de portas abertas, que tem um pastor pregando, que você está em casa, Deus não aceita seu culto. Deus não aceita seu culto. São Lucas 17:37. Aonde é o corpo, ali você não terão as águias. Ou você não é águia. Se você é águia, você tem que correr para onde está o corpo. Acabou o primeiro amor. Eu lembro que as irmãs, os irmãos, os crentes do início, quando essa mensagem estava varrendo aqui em Rondônia, eu via as irmãs, os irmãos pegavam o cálice para tomar ceia, que eles tremiam de tanto temor, pegavam o pão com temor, com lágrimas nos olhos, se ajoelhavam para lavar os pés, seus irmãos e sua irmã, com temor, com lágrimas nos olhos. Mas o primeiro amor acabou. Hoje fazem isso de uma maneira formal, chega lá, toma um pão de qualquer jeito, dá um bolão de qualquer jeito, abre as costas e vai embora. Se ajoelha para lavar os pés, o seu irmão nem se ajoelha mais, né? Fica ali calculado, lava ali rapidão de qualquer jeito, você vê um sentimento e vai embora. Às vezes com raiva daquela pessoa, com raiva daquele mal. Primeiro amor morreu. Ó igreja da mensagem no Brasil, lembra depois de onde caíste e arrepende e pratica as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço.
Eles aborreciam as obras nicolaítas, daqueles líderes, daqueles falsos mestres, daqueles falsos apóstolos que tentavam conquistar os leigos. Desde o princípio já tinha esse espírito lá, homens tentando conquistar homens, e veja que esse espírito está em nosso meio hoje. Homens, pastores e líderes tentando conquistar outros homens para a sua causa. Ou ele não conquista a igreja, mas com a palavra, eles estão conquistando com churrasco, com companheirismo, com retiros, com amizades. Conquista hoje é a fé dos carnais. Mesmo a palavra. Tentando conquistar outros pastores, né? Que coisa horrível. Um pastor tentando conquistar outro pastor contra alguém. Tentando convencer o outro pastor que o outro pastor está errado. Ajude comigo, separe ele. Mas Deus ainda tem uma minoria que está vendo com seus olhos bem claros esse espírito nicolaíta conquistador da igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, será alimentado de Jesus Cristo, essa árvore da vida. Aleluia. Glória a Deus, o tempo já se esgotou. E esse homem que Deus levantou para iniciar essa primeira era foi o nosso irmão, nosso amado irmão Paulo, grande apóstolo Paulo, tão grande que o profeta Isaías profetizou a sua vida. Isaías 49, verso 6, disse mais: pouca que seja do meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e tomares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Atos 13, verso 47, confirma isso, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Paulo, então, foi o homem de Deus que iniciou a pregação do Evangelho para os gentios. E Paulo, então, ele é a forma, o modelo de um homem enviado de Deus até hoje. Qualquer pregador, qualquer homem, qualquer mensagem que diverge dos moldes de Paulo, da mensagem de Paulo, com certeza não é o enviado de Deus. Porque Hebreus 3, verso 11 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. E Jesus Cristo, São João 1, verso 9, afirma que Jesus Cristo é a palavra. Então, se a palavra não muda, então a mensagem hoje, a pregação hoje, tem que ser exatamente a mesma que Paulo pregou. Não, estou tentando modernizar a Bíblia, né, com uma Bíblia moderna, com palavras modernas. Não, a Bíblia é exatamente idêntica, a palavra de Deus é perfeita. Exatamente a mesma Bíblia que salvava no tempo de Paulo é a mesma Bíblia que salva hoje. Exatamente o mesmo Evangelho que salvava no tempo de Paulo é o mesmo Evangelho que deve ser pregado para a salvação hoje também.
se não tivesse as cartas paulinas, se não tivesse o apóstolo Paulo, nós até hoje estaríamos sujeitos às leis judaicas se nós quiséssemos ter alguma coisa com Deus. Sim, é por isso que muitos hoje entendem que tem que guardar leis e leis, desconsiderando claramente São João 1,17, que diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Desconsiderando ainda Atos capítulo 15, aonde lá teve aquele debate, guardar ou não guardar a lei. E lá ficou claro, bem estipulado, que os crentes judeus, eles tinham que guardar a lei sim. É por isso que as cartas de todos os apóstolos, exceto Paulo, ele defende guardar a lei. Porque Paulo foi um apóstolo de Deus para os gentios. Os demais apóstolos eram enviados para Israel também, para os judeus de sua diáspora, os judeus para amados do Império Romano. Aqueles apóstolos eram enviados para eles, mas Paulo era enviado para gentios. E então ficou claro ali que os crentes judeus, Atos 15, os crentes judeus tinham que guardar a lei, tinham que circuncidar, mas os crentes gentios não precisavam guardar a lei. Gálatas 2, verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho, Paulo falando, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, Paulo falando, como apenas o evangelho da circuncisão, Pedro, Tiago, João, os demais foram enviados para os judeus, mas Paulo enviado para nós, gentios. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. É claro ou não é claro? Ficou claro, igreja? A diferença? Se você ler a carta de Tiago manda guardar a lei. Tiago manda fazer as obras. E está pregando para judeu. Mas o enviado de Deus para nós é Paulo. A igreja gentia, ela é colocada em ordem segundo as cartas de Paulo. É nossa regra, nossa medida, nossa regra, nosso esquadro. O tempo já se foi. E simultaneamente com essa, olha como é que a Bíblia maravilhosa. E simultaneamente com Apocalipse 2, do verso 1 ao 7, acontece também Apocalipse 6, do verso 1 ao 2, a abertura do primeiro selo. E simultaneamente também com Apocalipse 6, do 1 ao 2, acontece também parte de Apocalipse 4, do verso 6 e 7. Mas não dá tempo de entrar. Eu vou continuar com vocês na próxima escola dominical. Por isso, meu irmão que acompanha pela internet, na próxima escola, no próximo domingo,
Se você quer continuar acompanhando conosco esse estudo, compreendendo as Escrituras, você assista conosco a nossa próxima escola dominical. Lembrando, nós temos cultos todas as quartas e sextas, a partir das 19h30, aos domingos às 8 horas da manhã e às 19 horas da noite, todos os horários de Rondônia. Amém? Igreja local, ficamos de pé. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu gosto de encerrar sempre com a leitura da bênção sacerdotal que Deus assim ensinou a Arão e aos seus. Aleluia. Número 6, verso 23. Graças a Deus. Está escrito, verso 24: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.